Profeta Isaías, capítulo 54, versículo 13. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Com justiça serás confirmada, e estará longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão vir a juntar-se, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por amor de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas do fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Amém? Podeis tomar assento. Na semana passada, nós pregamos sobre a semente. E falamos que tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Mas Deus, quando nos chama para o seu reino, as sementes que nós semeamos do mal, quando nós não conhecemos o reino de Deus, elas não terão o crescimento, elas não vão prosperar, porque haverá uma mudança na nossa colheita. Por que nós devemos buscar o reino de Deus? Porque só no reino de Deus nós saímos dessa lei. Só quando entramos no reino de Deus, as promessas mudam para a nossa vida. Assim diz a palavra: e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Com justiça será confirmada, e estará longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Nós sabemos que tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que semeamos, vem na nossa vida. Mas quando nós entramos no reino de Deus, a justiça do reino de Deus, ela nos protege, ela nos guarda de todo mal. E diz que poderão se juntar contra ti, mas não é por Deus que vão se juntar contra você. E se Deus não está permitindo que alguém se junte contra você, você na sua justiça o condenará. Toda língua que se levantar contra você, você julgará e condenará. Quando nós entramos no reino de Deus, ao invés de sermos réus, nós nos tornamos julgadores. Toda palavra contrária, toda maldição lançada contra nós, todo pecado, tudo aquilo que o inimigo tinha, e a palavra do Senhor diz que o nosso inimigo, ele é acusador, e ele sobe diante do trono de Deus para nos acusar. Mas até a sua acusação não terá mais efeito contra nós. Livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, diz assim: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, não amaram a sua vida até a morte. A palavra do Senhor diz que o diabo, nosso acusador,
ele sobe diante de Deus para nos acusar. E se nós não estamos no reino de Deus, se o reino de Deus não foi estabelecido na nossa vida, ele nos acusa do nosso pecado. Mas, quando nós estamos no reino de Deus, nós temos a possibilidade, temos o poder de pisar serpentes e escorpiões, e toda acusação que era contra a nossa vida, contra a nossa família, não existe mais. Porque os filhos, eles são herança do Senhor. A palavra do Senhor diz que o reino de Deus na nossa vida será estendido aos nossos filhos. Os nossos filhos não serão mais para a perdição. Os nossos filhos se tornarão discípulos do Senhor, pela nossa decisão de entrar no reino. Quando nós falamos que é necessário entrar no reino de Deus, que seja estabelecido o reino de Deus, é porque toda proteção do reino, ele vem para a nossa vida. As armas que são forjadas, as palavras que são lançadas, as acusações que são feitas diretamente no trono de Deus, não nos atinge mais. Por isso nós não devemos fazer apenas parte de uma igreja, não devemos apenas falar em salvação, mas em estabelecer o reino de Deus. E o reino de Deus, ele não é comida e não é bebida. Ele é justiça, ele é paz. Mas o reino de Deus, ele também vai além de todas essas coisas. Porque nós, ao invés de sermos condenados, a palavra diz que toda ferramenta preparada contra ti não vai mais prosperar, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo, tu a condenarás. Então, toda palavra de maldição, quando nós estamos no reino de Deus, quando é lançada contra nós, nós condenamos. Nós lançamos por terra. Quantos querem isso? Diga, é muito bom estabelecer o reino de Deus. Porque ao invés de sermos acusados, nós julgaremos e temos a herança do servo do Senhor e a sua justiça que vem de Deus, que vem do nosso Senhor. Então nós tomamos posse da justiça de Deus. Você não pode ser mais santo do que você é. Muitas vezes nós falamos assim, não, eu vou fazer um jejum porque eu quero me santificar. Você não pode ser mais santo do que Deus te santificou. Ainda que você faça jejum, ainda que você faça vários dias de orações, você não vai se santificar mais do que aquilo que o Senhor já te santificou. A santificação, ela tem dois aspectos. A santificação instantânea é aquela quando você recebe Cristo. Quando você recebe Cristo como seu único e suficiente Salvador, você já foi justificado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então não há nenhuma condenação mais. O diabo ele não pode chegar lá no céu e te acusar. Porque quando Deus olha, ele não vê o Gerson, ele não vê o pastor Marcos, não vê a pastora Maria, ele vê o seu filho. É por isso que Paulo diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então quando Deus olhar do seu trono para nós, ele não pode ver o Gerson, ele tem que ver Cristo na minha vida. Aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Então quando o inimigo olhar para você, ele não pode mais ver o velho homem, ele tem que ver em você Cristo. E se ele vê Cristo, ele não te acusa, ele não tem poder sobre a sua vida. Por isso a importância de trazermos o reino de Deus para a nossa vida, estabelecer o reino de Deus. Não mais vivo eu, mas ele vive em mim.
Ele é o meu Senhor. Então a santificação instantânea é aquela que você recebe quando recebe Cristo como seu único e suficiente Salvador. A justiça é imputada. Você é coberto pela justiça. O que diz sobre Abraão? Que ele foi justo. Mas ele era justo por quê? Porque ele era diferente dos seus irmãos? Não, porque foi justificado por Deus. É Deus quem nos justifica. Romanos 8, versículo 1 diz que nenhuma condenação, não há nada que possa vir contra nós mais. Romanos 8, 1 diz assim: a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Deus nos recebe como filhos. Agora nós somos parte da família de Deus. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo, Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Nós não estamos mais debaixo da lei do pecado. Nós não estamos mais debaixo do pecado carnal de Adão e Eva, quando estamos em Cristo Jesus. Vencemos tudo isso. A segunda justificação, ela vem na nossa alma. E a nossa alma, ela luta, porque ela é um arquivo. Ela traz toda influência de cultura, de educação e de ambiente familiar e de religião. É por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito. O maior inimigo que nós temos para sermos justificados, para entrarmos no reino de Deus, é a nossa alma. Porque a nossa alma, ela é um arquivo, e ela traz influência da cultura, da educação, do ambiente familiar, da religião, do lugar onde nós vivemos. E a nossa alma não é condizente com a palavra de Deus. Ela não aceita que nós venhamos sermos santificados. Mas o nosso espírito, ele clama pelo Deus vivo. Então a santificação do espírito é no ato. Mas a alma precisa de libertação, precisa de cura. Porque tantas pessoas na fileira da igreja ainda sofrem. Porque tantas pessoas ainda não recebem a palavra de vitória. Porque quando a alma grita, quando a alma fala, ela não tem argumentos contra a alma. Ela não manda a sua alma calar. Então é muito comum quando você ministra que Deus é abençoador, que Deus vai enriquecer, que Deus vai prosperar, que Deus vai abençoar, que Deus vai mudar, que o reino de Deus é bênção, e que nós não devemos viver na miséria, na pobreza, na luxúria do pecado, mas devemos ter uma vida de abundância. A alma não permite, porque a alma luta contra o espírito. Então nós devemos entender que a nossa guerra é contra uma alma, que é uma caixa, que é um arquivo, e que esse arquivo, ao invés de nos fazer mais do que vencedor, tenta nos levar ao velho homem. Então onde devemos pedir que o reino de Deus seja estabelecido? Primeiramente na nossa alma, principalmente na nossa alma. Porque a nossa alma, ela grita todas as vezes: não, isso não é para você. Sempre que vem uma palavra profética, a alma, ela tenta ministrar que não é para você. Que de onde você nasceu não é possível. Que a sua família não é merecedora. Ou que não é para você adquirir aquilo que está sendo pregado. Porque a alma, ela traz a influência da tua família. E ela traz a lembrança
dos tempos de pobreza, dos tempos de pecado, dos tempos de sofrimento. Mas o Espírito, ele entra no reino de Deus. Ele não permite que ele tenha duplo ânimo. O Espírito não tem duplo ânimo. Ou ele serve a Deus, ou é inimigo de Deus. Agora a alma, ela tenta ter duplo ânimo. Uma hora ele aceita a palavra, e em outro momento ela te abate, porque ela não aceita a palavra. Quantas pessoas dentro da igreja sofrem quando vem a palavra profética? Ao invés de abraçarem a palavra profética, recebem a palavra da alma. Quando vem uma palavra mais dura, ela se intimida. E ela aceita que não é para ela a bênção. Mas quando nós permitimos que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, eles sejam libertos. Que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito sejam ensinados pela palavra. Vós estáis limpos pela palavra. Amém? Vocês já perceberam como tem pessoas que vivem anos e anos perturbadas por espíritos malignos e nunca se libertam? Apesar de vir à igreja, apesar de ouvir a palavra, é porque a guerra está na alma. A alma é uma caixa de arquivos. E o inimigo usa essa caixa de arquivos. Quem era você? Quem era a sua família? Qual era a sua religião? De onde você veio? Para te manter preso. Então nós devemos fazer como Davi. Davi foi um dos homens que estabeleceu o reino de Deus. Ele era apenas um menino a pastorear ovelhas do pai. E Deus vem para ele e diz: você será o rei de Israel. Ele não permite que a alma dele trabalhe. Mas apesar que nós vamos encontrar Davi lutando contra a sua alma durante muitos anos. Muitos anos. Ele cai no pecado por causa da sua alma. Ele guerreia consigo mesmo. E ele diz: por que te abates, ó minha alma? Por que te abates, ó minha alma? E ele diz: o campo de batalha é a alma. Enquanto eu não vencer a minha alma, enquanto eu não falar para a minha alma que eu não sou da terra, que eu não sou da minha família, que eu não sou da minha cultura, e que eu não sou da religiosidade, a minha alma vai dominar sobre mim. A minha alma vai me vencer todas as vezes. Quando eu me declarar um cidadão dos céus, quando eu me declarar um homem de Deus, quando eu me declarar que a minha família são aqueles que fazem a vontade do Pai, quando eu entender isso, a minha alma não terá mais poder sobre mim. Quantas pessoas estão dentro da igreja e ainda tem um sentimento de rejeição? Quantas pessoas estão dentro da igreja e ainda tem um sentimento de acusação, porque um dia foi de tal religião, ou foi de tal lugar? Tudo isso são as influências da alma. Então nós devemos sermos libertos no Espírito, para que o reino de Deus seja estabelecido. Mas principalmente, permitir que a nossa alma seja liberta. O maior impedimento que você tem é a sua alma. O maior impedimento que nós temos é permitir que a alma fale mais alto ao nosso coração. Abra Romanos 8, versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito
vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos filhos. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que com Ele também sejamos glorificados. Amém? Diga, a maior guerra é a minha alma. Quantos querem entrar no reino de Deus? A primeira coisa que você deve deixar o Espírito de Deus trabalhar é a sua cultura, é de onde você veio, é o seu passado, como você foi formado, qual é a sua religiosidade, qual é a sua cultura. O reino de Deus não tem nada a ver com a cultura que nós temos aqui hoje. Jesus diz, a minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Quantas vezes você se deixa se prender por causa dos seus familiares? Ah, mas o meu irmão, meu pai, minha tia, não sei quem. Quantas vezes deixamos de fazer a obra de Deus por causa dos nossos parentes? Quantas vezes deixamos de estabelecer o reino de Deus por causa do parentesco que nós temos? Então o maior inimigo para que seja estabelecido o reino de Deus na nossa vida é a nossa alma. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 21. Capítulo 6, a partir do versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti são trevas, quão grandes são as trevas. Ninguém pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá com todo o seu cuidado acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos,
ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Diga: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você crê nessa palavra? Aí leia de novo agora o capítulo 54 de Isaías. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Diga: eu creio, porque essas coisas me são acrescentadas. Todos os meus filhos são discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Diga: na minha casa haverá paz. Com justiça serás confirmada, e estará longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Diga: estando no reino, a opressão, a maldição não entra na minha casa. Quando nós entendemos o que é o reino de Deus, e por que devemos estabelecer esse reino de Deus, por que devemos buscar o reino de Deus, nós não vamos permitir que a nossa alma ministre sobre nós. Toda derrota do homem está na alma. Toda derrota do homem está no arquivo da sua alma, porque ele traz para um novo tempo o arquivo do passado. E todas as vezes o inimigo busca lá no fundo do poço, lá no fundo do mar, onde Deus jogou os teus pecados e os meus pecados, e ele traz e apresenta a nossa alma, e a nossa alma diz: eu não tenho direito, eu não posso. Olha quem eu era, olha de onde eu saí, olha quem eu fui. Se você quer estabelecer o reino de Deus, faça aquilo que Deus tem feito. Dos teus pecados eu não me lembro mais. A partir de hoje, você é uma nova criatura. Você é um novo homem, uma nova mulher. Não permita que a tua alma te impeça de entrar no reino de Deus. Porque todas as vezes que você permitir que a tua alma fale, ela vai dizer que as bênçãos de Deus não é para você. Todas as vezes que você permitir que a tua alma ministre ao teu coração, e a palavra de Deus estará falando que Ele vai te abençoar, que Ele vai te prosperar, que Ele vai te enriquecer, a lembrança do teu passado vai dizer que não é para você. Se Davi permitisse todas as vezes a alma lembrar que ele era apenas um pastor de ovelha, mas ele lembrava do passado, dizendo: eu fui, eu conquistei e eu sou. Sempre que o inimigo trazer o passado, você diz: eu fui, eu conquistei e eu sou. Em Deus eu sou mais do que vencedor. A tua casa será abençoada, a tua vida será abençoada, todos os seus serão abençoados. O inimigo, ele nos mostra os nossos filhos, a nossa família, sempre sofrendo, porque ele quer que nós venhamos voltar atrás e duvidar do poder de Deus. Sempre que você quiser libertar a tua casa, a tua família, não guerreia na tua força, coloque na mão de Deus. Amém? O inimigo usa os teus familiares para te amarrar. Você sabia disso? Jesus disse para aqueles que estavam ao redor dele, quando vieram falar: olha, os teus irmãos estão aí fora, a tua mãe está aí fora. E ele diz: a minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus.
Você é um novo homem e uma nova mulher. Deus vai cuidar da tua família. Amém? Você não consegue cuidar da tua família. Eu não consigo cuidar da minha família. Eu tenho que entregar a minha família na mão de Deus. Quando eu coloco o pé no reino de Deus, e eu volto por causa dos meus irmãos, eu não entro no reino de Deus. O reino de Deus é justiça. O reino de Deus é perdão e é prosperidade. Buscai o reino de Deus e as demais coisas. O que é as demais coisas? Vocês perceberam do que Jesus estava falando? Jesus estava falando de comida, Jesus estava falando de vestimenta, Jesus estava falando de proteção. Ele diz: por que vocês estão inquietos por causa dessas coisas? O Pai que está no céu sabe que você precisa disso, mas buscai o reino de Deus. Quando nós buscamos o reino de Deus e permitimos o reino de Deus entrar na nossa vida, as demais coisas, elas começam a ser acrescentadas na nossa vida, começam a ser acrescidas. Agora, quando nós buscamos as demais coisas, antes de buscar o reino de Deus, nós perdemos as demais coisas e perdemos o reino de Deus. Então, o reino de Deus, ele é estabelecido pela justiça, ele é estabelecido pelo perdão, e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz do Senhor, e a paz de Deus estará sobre os teus filhos, e a paz sobre os teus filhos será abundante, com justiça será confirmada, com a justiça de Deus. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus, amém? Se nós ouvirmos a palavra só da semente, tudo que você semear, você vai colher. Não se engane o homem, tudo que nós semeamos, nós colheremos. Mas há um Deus que muda a nossa semeadura. E a partir de que Deus nos justificou, a nossa semente será uma semente de prosperidade, de bênção, de paz e de alegria. Quantos querem colher isso? Diga: minha vida é justificada pelo sangue de Jesus. Se coloque em pé. Ouvir a voz do Espírito e não ouvir a voz da tua alma. Ao entrar no reino, você deve calar a tua alma, porque a tua alma é uma caixa de lembranças. Você se lembra quando foi rejeitado, você se lembra dos seus pecados, você tem a cultura do lugar onde você nasceu. Peça para que o Senhor trabalhe na tua alma nesta noite. Peça para que a tua alma se cale. Peça para que a tua alma não ministre mais, porque você é uma nova criatura. A tua alma que grita e tem impedido que você avance no reino de Deus. O diabo tem usado a tua alma, as acusações, os erros, os sentimentos. Permita que a palavra de Deus entre como uma espada de dois gumes, e que ela possa trabalhar no espírito, mas que também ela trabalhe na alma. O nosso espírito, ele veio de Deus, ele clama por Deus, mas a nossa alma é uma caixa de lembranças, aquilo que nós fomos fazendo, onde nós fomos gerados, da maneira como nós fomos gerados, da maneira como os nossos pais nos trataram, da maneira como os nossos amigos nos trataram. Não permita que as lembranças, os sentimentos, impeçam o agir de Deus na tua vida. A tua alma te lembra que você nasceu pobre, em um lugar miserável,
Mas Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário, para nos libertar da maldição da miséria. Permita a cruz te libertar. Permita o sangue te lavar. Permita o Espírito Santo jogar nas profundezas do mar os sentimentos que te machucaram, as feridas que te fizeram, as lembranças passadas, a cultura onde você foi ensinado. Permita o reino ser estabelecido no teu pensamento. O apóstolo Paulo, ele disse que todos aqueles que se convertem a Cristo devem passar por uma metanoia, uma mudança de mente. Os nossos pensamentos nos afastam do reino. O reino de Deus não é porque você é merecedor, não é porque você é bom. O reino de Deus, ele é estabelecido na nossa vida por justiça, por justificação. Jesus Cristo, Ele nos justificou. Nenhuma condenação mais há naqueles que estão em Cristo. Para entrar no reino, é necessário permitir que Cristo entre em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida. Que Ele não seja Senhor apenas nos seus lábios. Há muitas pessoas que dizem Senhor, Senhor, mas Ele não é o Senhor dos seus pensamentos. Ele não é o Senhor dos seus sentimentos. E por Ele não ser o Senhor dos seus pensamentos e dos seus sentimentos, a tua alma, que é essa caixa de lembranças, traz o sofrimento, traz as mentiras diabólicas, traz o pecado, e ele usa as tuas lembranças para dizer que você não tem direito, que você não terá acesso. Mas você, justificado, você passa a condenar as atitudes da tua alma agora, como Davi fazia. Cala, ó minha alma, te aquieta, te aquieta. A alma é a ferramenta preparada contra nós, é uma ferramenta afiada, porque só ela pode te pedir de entrar no reino. Não é o inimigo, não é o teu amigo, é a tua alma. O maior inimigo da nossa entrada no reino de Deus é a minha alma. O inimigo tem preparado e afiado esta alma para que eu não creia que eu sou mais do que vencedor, para que eu não creia que Deus cuida de todos os detalhes na minha vida, porque se aquieta por causa de alimento, por causa de roupa. Deus cuida de você. Porque te aquieta por causa dos teus filhos. Os teus filhos serão discípulos do Senhor. Porque te aquieta por causa do dia de amanhã. Porque está inquieto por causa do teu pai e da tua mãe. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Se você entrar no reino, você governará com Cristo. Porque você não entra no reino, e o diabo sabe que enquanto você não entrar no reino, toda a tua família será escrava. Mas quando você está no reino, a tua palavra é decreto. Você condena toda miséria, toda pobreza, toda maldição com a sua própria língua.
toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Nós só seremos servos do Senhor se estabelecemos o reino dele aqui na terra. O Senhor quer mudar a tua sorte. O Senhor quer mudar a tua vida. Peça para que o Senhor Jesus Cristo seja o Senhor da tua alma hoje. Não permita mais que o inimigo use a tua alma. Não permita mais. Você vem à igreja e a palavra te confronta, e ao invés de você tomar a palavra de confronto de Deus e curar a tua alma, você permite que o diabo use a palavra do púlpito para te derrubar. Não permita mais isso. O inimigo tem usado a tua alma para não permitir que você entre no reino. Diga: hoje eu entro no reino. Te aquieta a minha alma. Eu não quero saber do passado. Eu não quero saber deste arquivo que você abre todas as vezes para me intimidar. Hoje eu escrevo uma nova história. Eu entro no reino de Deus. O reino de Deus é estabelecido na minha vida. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas todas estas coisas são acrescidas quando Ele está na minha vida. Você crê nessa palavra? Feche os teus olhos. Receba a promessa de Deus. O Senhor te prospera nesta noite. O Senhor te abençoa nesta noite. Tudo aquilo que estava deixando você inquieto, comida, bebida, dinheiro, roupas, problemas familiares, hoje você sobe a um novo estágio. Você governa com Cristo. E governando com Cristo, tudo aquilo que estava sendo roubado, toda influência do mal sobre a sua casa, você recebe o poder de governo e pisa serpentes e escorpiões. Diga: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. O reino de Deus é estabelecido na minha vida, e as demais coisas eu tomo posse em nome de Jesus. Amém?